Boa noite, gente. É um prazer muito grande estar aqui na nossa casa, nesta última sexta-feira de 2024. Prazer muito grande encontrar todos vocês aqui, amigos de jornada de muito tempo. Vamos ver o que a gente traz para o estudo de hoje. Eu escolhi como tema o que eu levo deste ano, o que devo pedir. O Rodrigo adiantou, de certa forma, quando ele começou a falar, de que no ano, às vésperas de um novo ano, é tempo da gente refletir. É tempo da gente buscar a renovação. Olhar aquilo que deixou de ser feito. E que pode ser agora, né? Nessa nova jornada. O que eu levo do ano de 2024? Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp dentro da casa. Embora eu interaja muito pouco, mas eu vejo assim a quantidade muito grande, né, de palestra que as pessoas colocam lá para assistir, recomendação de livros, né, lições de vida, né? E eu fico pensando assim, se a cada ano a gente tivesse uma frase para ter trabalhado, se empenhado em fazer aquilo, fazer a diferença na nossa vida, no final de 10, 15, 20 anos, nós seríamos outra pessoa. Então eu vou trazer para vocês aqui uma história, uma lição de vida. É uma história já conhecida e eu já usei essa história em outras oportunidades, com propósitos diferentes. Mas aqui vai então essa nossa história. Eu estou chamando de história de Richard, mas você pode encontrá-la certamente com outras derivações. Richard era um menino de 11 a 12 anos e sua família tinha uma propriedade na região dos Grandes Lagos, na América do Norte, onde sua família sempre passava o verão. E naquele ano, Richard, com a sua família, está lá nessa região. E o seu pai o convida para ir pescar. Numa noite, eles pegam seus apetrechos de pesca, pegam o barco e vão para o meio do lago. Era uma noite de luar e eles lançam as suas linhas no lago. E ficam conversando até que um peixe morde a isca do anzol de Richard. E começa então uma luta entre ele e aquele peixe. A noite era enluarada e o peixe saltava fora d'água tentando se desvencilhar do anzol e Richard via ele brilhando no luar, caindo de volta no lago, espalhando água. Era um exemplar magnífico. Depois de muita luta, ele, com a ajuda de seu pai, trazem o peixe até o barco. E quando o peixe está no barco, o pai dele disse: Richard, esse peixe é uma perca. Mas a pesca dele está liberada a partir das 21 horas de hoje. Richard, que horas você tem? Ele olha e diz: 20h58. 2 minutos. O pai dele diz: eu sinto muito, Richard, mas você terá que devolver
esse peixe. Ele disse: pai, mas só faltam 2 minutos. Ele disse: para nós, os 2 minutos não faz nenhuma diferença, mas para a perca faz toda a diferença. Pai, mas ninguém está nos vendo. Nós somos testemunhas, Richard, e isso é suficiente. Convencido, Richard tira o anzol da boca do peixe e o devolve para o lago. E nenhum peixe mais mordeu a isca naquela noite. Richard voltou muitas vezes àquele lugar, pescou muitos peixes, mas a sua avaliação já adulto é que ele nunca mais pegou um peixe como aquele. Mas a lição que ele leva daquele acontecimento foi decisivo na sua vida. Então, o que é que eu levo deste ano? Tem uma regra do estoicismo que diz: Senhor, dai-me força para aceitar com resignação aquilo que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquilo que eu posso. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E Richard não pode mudar o horário de quando a pesca seria liberada. Ele não pode dizer: não, agora é a partir das 20 horas. Não, é 21 horas. Coragem de mudar aquilo que eu posso, que é devolver, dar o direito de sobrevivência àquele peixe que nem sabe que ele tem aquele direito. Tem coisas que a gente não pode mudar. E tem coisas que a gente pode mudar, mas a gente reluta demais. Mudar não é fácil. Jesus inicia seu evangelho, o ministério de amor, de misericórdia, dizendo assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, enchendo a bola de todo mundo. E ele termina o evangelho de Mateus dizendo: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, nós somos a razão deste planeta, é o que Jesus está dizendo. E ele estará conosco até a consumação dos séculos. O evangelho está marcado por muitos pedidos, porque agora que a gente vai pensar, e a gente tem até dia 31 para fazer, do que é que nós estamos levando deste ano, nós temos que pensar no que nós vamos pedir, né? Eu vou pedir o de sempre, né? O que eu sempre peço, que eu possa, Senhor, mudar espiritualmente. O que é que eu preciso para me tornar espiritualmente melhor? Eu espero ter essa resposta. Não é que Jesus vai chegar e me dizer: nas pessoas. Esse é o meu pedido. Você tem até, já pode começar a pensar no seu pedido. Jesus diz sobre pedidos, ele diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, ele declara que a temporada dos pedidos está aberta.
podem começar a pedir. Mas todo pedido é aceito? Não. Os fariseus e saduceus chegam com Jesus e dizem assim: mestre, mostra-nos um sinal. Ele diz: uma geração má e adúltera me pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado. Em outra ocasião, um homem da multidão, lhe diz: Senhor, pede a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus diz assim: homem, quem pôs a mim entre vós como juiz ou repartidor? Jesus se sente incomodado com aquele pedido. Não foi para isso que ele veio. Mas de qualquer forma ele diz: mas acautelai-vos da ganância, porque a vida de um homem não consiste, de um homem e de uma mulher, da quantidade de bens que tem. E aí ele dá a parábola do rico insensato, que depois você vai lê-la em Lucas. Ainda sobre pedir, os discípulos de Jesus chegam com ele e dizem: mestre, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou seus discípulos. Olha essa inspiração, né? A gente nem imagina aqui. A inspiração por Lucas, o Pai Nosso, vem através de João. E Jesus então dá o pão nosso a seus discípulos. E como entre tantas coisas que está lá no Pai Nosso, está o pedir, Jesus dá ao final uma parábola para os seus discípulos sobre esse pedir. Vejam o que diz Jesus. Jesus está dizendo para os seus discípulos, está dando uma parábola exclusiva para os iniciados. Quem são os iniciados? Todos nós. Quem dentro de vós que tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, que hora mais estranha de procurar alguém, for procurado meia-noite dizendo, batendo na porta e dizendo: meu amigo, me empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um amigo meu e eu não tenho nada para lhe oferecer. Não havia mais humilhação maior do que essa. Você recebeu uma pessoa na sua casa e não ter um pedaço de pão para dar para ela. Se ele te responder de dentro da casa e disser: não me perturbes, a porta já está fechada. E fechar a porta naquele tempo não era simples, como agora a gente pega uma chave para... Não, tem uns 3 ferrolhos, umas 4 trancas, não era fácil abrir. Não posso levantar-me para atender. Jesus então me diz: digo-vos ainda que se ele não se levantar para dar os pães, por ser seu amigo, ele vai lhe dar pela importunação, vai lhe dar para se ver livre de você. Ou seja, a gente às vezes pede e recebe sem ser por misericórdia, para as pessoas se verem livres do pedinte. Dia 23 agora, eu estava indo para casa com meu filho. Está indo me deixar em casa. E nós estávamos vindo pela Epitácio, o trânsito estava terrível. E eu reparei que tinha um homem pedindo assintosamente para as pessoas. E eu vi as pessoas dando para se verem livres.
Então Jesus diz assim: se entre vós vocês dão, nem que seja para se ver livre, o que dizer de Deus, do Pai? Será que Ele vai nos dar para se ver livre da gente? Ele vai nos dar. Porque nós somos filhos. Bem, mas no Evangelho tem também aquele que pede mesmo sem merecer. Você acha que não merece e não pede? Está perdendo tempo. Pede mesmo assim. Jesus está em Cafarnaum e chega a ele um centurião romano. E ele diz assim: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob meu teto. Eu não sou digno que entres na minha casa. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Ele se acha sem merecimento, mas ele pede. E sabe por quê? Se você se acha sem merecimento, deve pedir. Porque você só se conhece dessa vida. Você não conhece das outras. Mas Jesus lhe conhece. Amanhã o nosso amigo Rui vai falar aqui sobre a pesca maravilhosa. Eu dei Fizemos um estudo aqui numa manhã de sábado sobre a convocação dos discípulos e falamos sobre a pesca maravilhosa. E diante daquilo que Pedro viu na pesca maravilhosa, ele chega com Jesus e diz: Senhor, te afasta de mim porque eu sou pecador. Mas Jesus diz para ele: eu te farei pescador de homens. Pedro não se conhece, mas Jesus conhece. E quantas vezes eu devo pedir? Não é porque eu pedi uma vez que eu não possa pedir de novo. Peça quantas vezes você quiser. Jesus está em Jericó, a caminho de Jerusalém. Em Mateus, o ministério de Jesus é dividido em 4 partes. O ministério da Galileia, o ministério da Judéia, o ministério a caminho de Jerusalém, o ministério de Jerusalém. Quem estuda o Evangelho de Marcos sabe dos marcadores quando Jesus sai de um ministério de uma região e vai para outra. Lá no capítulo 19, ele diz assim: e Jesus, dizendo essas palavras, saiu da Galileia e foi para a Judéia. É o marcador. Ele termina o seu ministério da Galileia e vai para a Judéia. Bem, então Jesus está saindo de Jericó. E uma multidão grande o acompanha. E tem um cego lá na saída da cidade, ou entrada, que deve ser, entra e sai pelo mesmo lugar. E aquele cego, quando vê aquela movimentação toda, ele pergunta: o que está acontecendo? E as pessoas dizem para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. É a última oportunidade. O que é que ele faz? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita 1, grita 2, 3, 4, 5. As pessoas começam a reclamar com ele para que ele se cale. Mas aí é que ele grita mais alto. Até que Jesus diz:
chama ele. E alguém vai com ele e diz assim: tem bom ânimo, ele te chama. E Bartimeu, lançando a capa de si, isso é um detalhe de Marcos, né? A capa é o que tem de mais valor. Jesus diz isso lá no Sermão da Montanha: se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. A capa, para um mendigo, é aquilo que o protege do frio. A lei judaica diz: se alguém for te pedir alguma coisa e tiver que dar algo por segurança e te der a capa, devolve a ele quando chegar a noite. Mas ele lança a capa. É Jesus. Nada mais importa. E quando ele chega lá, Jesus simplesmente pergunta a ele: que queres que te faça? E ele disse: Rabi, eu quero ver. E ele passa a ver. Veja só. Bartimeu pede aquilo que lhe limita a vida. Deixar de ficar cego, passar a ser bom, é também um resgate social, e a gente vai ver depois sobre isso. Então, peça como Bartimeu. Pedir quando todos nos dizem que é em vão pedir. Mesmo assim, peça. Jesus está em Cafarnaum e chega um homem, uma espécie de sacerdote. Seu nome é Jairo, e ele pede: Senhor, vai até a minha casa e impõe as tuas mãos sobre a minha filha, que está à morte. Jesus, na mesma hora, vai a caminho da casa de Jairo. Mas quando está a caminho, é muita gente que está indo, né? Uma mulher toca em Jesus e Jesus manda parar tudo porque ele quer saber quem tocou. Imagine Jairo, né? Se fosse aqui do Nordeste, dizia: homem, deixa isso para lá, vamos embora lá para casa, né? Deixa isso para lá. Mas Jesus vai resolver primeiro isso. Mesmo assim, Jairo está lá. Depois começa a ir para a casa de Jairo. Chegam os servos de Jairo no meio do caminho e diz: dispensa, não importune mais o mestre, a tua filha já morreu. Mas Jesus, como quer ir? Jairo mantém o seu pedido e vai para a casa de Jairo. Quando chega lá na casa de Jairo, a menina já está sendo chorada. As carpideiras já estão chorando a menina. As músicas fúnebres já estão sendo tocadas. Mas Jairo mantém seu pedido, mesmo diante de uma circunstância completamente contrária. Jesus entra na casa de Jairo e diz: ela está só dormindo. As pessoas riem dele, caçoam dele, né? Jesus manda sair todo mundo da casa, porque, como dizia minha avó, muito ajuda quem não atrapalha. Essas pessoas estão aqui só atrapalhando. Para fora todo mundo. Jesus entra no quarto, apenas ele, a mãe, o pai e os seus 3 discípulos, que sempre estão com ele nos momentos mais duros: Pedro, Tiago e João. E ele toma a menina pelas mãos e devolve aos seus pais. Então, mesmo quando tudo lhe diz que é em vão pedir, peça. O mais interessante agora
é que muitas pessoas foram atendidas mesmo sem pedir. Você já pensou? O sagrado, o divino, pode atender sem ninguém pedir. E isso tem muito a ver lá no Sermão da Montanha, quando Jesus diz: e orando não useis de vãs repetições como fazem os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não façais assim. Pois vosso Pai sabe do que necessitas antes de pedirdes. Então tem esse que não pede, mas recebe. Agora Jesus está em Jerusalém, com seus discípulos, e ele vai passando na porta das ovelhas. A porta das ovelhas é uma das 12 entradas que tinham para o templo. Por que porta das ovelhas? Porque eram por lá que entravam os animais, as ovelhas na sua maioria, para serem sacrificadas. É por isso que é chamada porta das ovelhas. E lá tem um cego de nascença, mendigando. Quando eles passam, os discípulos de Jesus, é por isso que eu acho, né? Os discípulos eram pessoas como nós, todas as suas dificuldades. Eles perguntam para Jesus: Mestre, foi este que pecou ou foram seus pais? Ou seja, quem tinha uma doença era tida como um pecador. Ele, se entrasse na sinagoga, tinha que ficar lá atrás, como também as mulheres tinham que ficar. Então, quando Bartimeu pede para Jesus para ser curado, ele também está pedindo para ser resgatado socialmente. Aí Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. E aí o que é que Jesus faz? Ele cospe no chão. É isso mesmo, ele cospe no chão. Faz lama com o seu cuspe e passa nos olhos daquele cego e diz: vai e te lava, vai te lavar no tanque de Siloé, que é um tanque que estava a aproximadamente 800 metros de distância da porta das ovelhas. Só que era uma descida, não era um caminho tão simples para um cego. Tem muita gente que diz assim: mas eu não acredito que Jesus tenha cuspido no chão, feito lama, né? Para que tinha que fazer isso? Aí algumas pessoas dizem assim: não, porque ele era tão físico que tinha que ter feito alguma coisa física. Olha, gente, a dramaticidade, ela é usada por Jesus. A dramaticidade é uma forma de ensino entre os filósofos. Acho que é Diógenes, né? O cínico. Ele anda com uma lanterna em Atenas, em plena luz do dia, procurando um homem honesto. É a dramaticidade para ensinar seus discípulos. Ele resolve morar num barril. É a dramaticidade. É isso aqui que está acontecendo. É um ensino através de uma dramaticidade. Bem, ele vai, se lava, vê, passa a ver. Essa história é belíssima, ela é muito longa, tem 34 versículos, não dá, só isso aqui é uma palestra. Depois Jesus encontra novamente o cego no templo e ele diz: crês tu no Filho de Deus? E ele disse: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia?
E aí Jesus diz assim, são essas frases enigmáticas. Tu já ouvistes. Como já ouvi? Quando ele estava lá no portal, ele era cego. Foi quando Jesus falou com ele, como tu já ouvistes? E é este que vos fala. É que Jesus sabe da gente que a gente nem sabe. Às vezes a gente pensa que se conhece. Uma verdade, ninguém nos conhece. Ah, mas eu vivo com fulana ou com cicrano há 40 anos, eu conheço da ponta do pé ao fio do cabelo. Não conhece. Às vezes nem a gente se conhece mesmo. A gente se conhece dessa vida e olhe lá. Mas Jesus nos conhece. Bem, repare que esse cego não pediu para ser curado. Ele não chega lá com Jesus, olha, mestre, me cura, como o Bartimeu. Ele não pede, e é curado. Tem várias passagens que as pessoas são curadas sem pedir. É o homem da mão atrofiada que está lá no fundo, que Jesus chama ele para o meio. É a mulher encurvada que também está lá atrás na sinagoga, que Jesus chama e cura também ela. Ou seja, não é necessário pedir. Muitas vezes é tão justo aquilo que a gente deseja, que mesmo sem pedir, a gente é atendido. Mas qual é a condição para aqueles que querem pedir? Jesus estava no Monte Tabor, onde na sua transfiguração ele entra em contato com Moisés e com Elias. E quando ele desce, ele encontra lá embaixo uma confusão envolvendo seus discípulos, sacerdotes e mestres da lei. Jesus, quando vê aquilo, toma as dores dos seus discípulos e vai até eles e diz assim: que quereis com os meus discípulos? Ou seja, que quereis com eles? E antes que eles respondam, um homem da multidão, um homem que estava lá, diz: mestre, eu trouxe-te o meu filho, que é possuído de um espírito. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. Ele espuma, range os dentes e definha. Eu pedi a teus discípulos que expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Jesus então diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ele não chama os seus discípulos, chama geração. Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Provavelmente Jesus está se referindo aos sacerdotes, aos doutores da lei, que eles são, não, a gente só consegue fazer o bem. Veja só, Jesus, quando entra no quarto da filha do Jairo, ele entra sozinho, com a mãe, o pai e seus 3 discípulos. Por quê? Porque é preciso, em muitas vezes, comunhão de pensamento, por isso que ele manda todo mundo sair da casa. Os discípulos não conseguiram, porque não havia comunhão de pensamento. Os doutores da lei estão lá torcendo contra. Ó geração incrédula. Então Jesus diz: trazei-me o menino. E quando o menino vem sendo carregado, que se aproxima, ele entra em convulsão novamente. E Jesus pergunta a seu pai: há quanto tempo isso lhe sucede? E ele disse: desde que era criança.
esse espírito o lança na água, o lança no fogo para destruí-lo. E aí ele diz: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus repete: se tu podes. É como se diz: que história é essa? Se tu podes. Tudo é possível aquele que crê. E ele diz: eu creio, Senhor. Me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, eu só me habilito a receber se eu realmente acredito. Se eu peço sem essa condição, eu não recebo. Mas o amor de Deus é muito grande. O amor do divino ou do sagrado é tão grande. Eu digo, Deus não tem o menor controle do seu amor. Pense numa entidade descontrolada no que diz respeito ao amor. O amor dele é para todos. Todos. Quem dera que a gente tivesse. A gente tem um amor controlado, a gente gosta de fulano, a gente gosta de cicrano, de beltrano, e para o resto a gente não sabe se a gente gosta. Jesus não. No Evangelho diz: ele traz o sol para bons e maus, chuva para justos e injustos. E vamos ver uma passagem do Evangelho que diz sobre este amor sem controle. É como eu chamo, né? Você pode adotar uma outra terminologia. Jesus está a caminho da casa de Jairo, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo há 12 anos, ouve dizer que Jesus vai passar por lá. Então ela diz para si mesma: se eu tocar na borda do seu manto, eu ficarei curado. Essa mulher já tinha gasto tudo o que ela tinha com médicos, sem qualquer sucesso. Repare só, as mulheres, nos seus dias de regra, eram tidas como impuras. Um homem, se envolvesse com uma mulher, ele também ficava impuro. Qualquer coisa que ela tocava ficava impura. Agora você imagina uma mulher que está há 12 anos nessa condição. E aí Jesus está andando com aquela multidão, sendo pressionado por todos os lados, e de repente Jesus para e diz: quem me tocou? Os seus discípulos dizem: como, mestre? O povo todo te oprime por todos os lados, como tu nos perguntas quem te tocou? Aí Jesus diz assim: eu senti poder sair de mim, eu senti o amor sair de mim. E aí a mulher fica com medo, e aí ela se revela. Eu tenho para mim que Jesus sabia que era ela, né? Mas Jesus entende, se ela chegar nos seus vizinhos e disser que ela está curada, quem vai acreditar nela? Essa mulher tem 12 anos que está nisso. Não, Jesus quer essa. Quando ela se revela: filha, tua fé te salvou. Agora, quando Jesus diz para todo mundo isso, o que é que o pessoal saiu fazendo? Curtindo, né? Como diz assim, né? Repassando um para o outro. Ela agora é limpa. É o resgate social. Jesus não só cura as pessoas, não. Jesus resgata socialmente as pessoas. Então, esse é o amor.
sob o qual o sagrado não tem controle sobre o seu amor. Eu escrevi assim: Deus está em permanente estado de doação. Recebem aqueles que conseguem se ligar com Ele através do amor. Jesus mesmo diz: ninguém pode vir a mim se o amor não o trouxer. Você quer se ligar a Jesus? Ame. Agora, nós vimos vários tipos de pedidos de toda ordem. Mas Jesus pediu? Será que Jesus pediu? Jesus pediu. Várias passagens. Aqui eu vou destacar duas. Vou destacar uma. Jesus estava na Judéia. E agora ele está descendo em direção à Galileia. E corta caminho através da Samaria. E num dia, ao meio-dia, ele chega na cidade de Sicar e se senta às proximidades da borda de um poço. Era meio-dia. Um sol muito forte. Jesus deveria estar abrigado, deveria ter alguma árvore próxima da beira do poço. Quando chega uma mulher, e Jesus pede a ela, uma mulher samaritana: dá-me de beber. E ela se espanta, ela diz: tu que és judeu, está falando, pedindo a mim que sou mulher samaritana? E Jesus disse: se tu soubesses quem é que te pede, tu é que pedirias a mim, e eu te daria água viva. Veja só, Jesus, quem era aquela mulher? Por que aquela mulher está indo buscar água meio-dia sozinha? Porque nenhuma mulher queria andar com ela. Sabe aquele negócio que diziam antigamente? Se você andar com fulana, você vai ficar falada que nem ela. Era isso. Ela vai sozinha porque ela já teve 5 maridos. E o marido que ela tem, o homem que ela tem agora, não é marido dela. Nenhuma mulher quer andar com ela. As mulheres iam sempre em caravana pegar água. Ela está indo só. Mas será que esse negócio de que teve 5 maridos e agora está com... Será que isso interessa para Jesus? A métrica de Jesus é outra. Ele vê naquela mulher o que nem ela vê. E pede a ela. Jesus nos pede algo também. No silêncio da prece, como cantaram aqui, esse grupo maravilhoso, né, que é o Infinito Bem. Senhor, no silêncio da prece. Né? Veja só, é no silêncio que a gente pode procurar entender o que Jesus pode nos dizer. E agora vamos para a última parte, que é: deixe-se servir. Tem gente que diz assim: eu não preciso de nada, né? Até Jesus se deixa servir. Jesus precisava, mas se deixa servir. Então deixe dessa bobagem, deixem que as pessoas lhe sirvam também. Deixe que elas possam demonstrar amor por você, carinho. Jesus mora na casa de Pedro. E lá na casa, é porque Pedro era bonzinho? Também. Mas é um privilégio para Pedro estar servindo o que é sagrado.
E vamos encerrar com uma passagem em que Jesus se deixa servir também. E ele pede a uma mulher e se deixa servir também por uma mulher. Ou seja, as mulheres sempre estiveram em alta com Jesus. Eu tenho tentado trabalhar numa palestra sobre as mulheres no Evangelho. Tem coisa demais. Então, um certo fariseu, estamos próximos já de terminar. Um certo fariseu convida Jesus para ir comer na casa dele. Jesus chega na casa dele e está à mesa quando entra uma mulher. Ela traz consigo um vaso com perfume caríssimo. E ela entra, joga o perfume na cabeça de Jesus e se ajoelha aos seus pés. E ela começa a prantear, a chorar de uma maneira que as suas lágrimas lavam os pés de Jesus. E ela enxuga com seus cabelos. Ela beija os pés de Jesus. E Simão está olhando aquela cena e começa a pensar consigo mesmo: este homem não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Você acha que Jesus está ligando para isso? Jesus, o pensamento plasma, né? A gente sabe no Espiritismo, né? Então isso revela Simão. E Jesus diz a ele: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele diz: fala, mestre. Ele diz: um certo credor tinha 2 devedores. Um deles lhe devia 500 moedas de prata. E o outro 50 moedas de prata. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, ele anistiou os 2. Esse não ter como pagar o divino tem outras, né? Outras parábolas que são dadas, né? Tem uma parábola dada sobre isso, né? O credor incompassivo. Então, não tendo como pagar, anistia os 2. Qual destes tu acreditas, Simão, que amará mais o Senhor? O que devia 500 moedas de prata ou o que devia apenas 50? Ele diz: sem dúvida, o que devia mais. Pois é, Simão, eu entrei aqui na tua casa e não me deste água para lavar as mãos. Isso era uma obrigação. Isso demonstrava que a pessoa era bem-vinda. Não me deste um beijo de boas-vindas. Mas esta mulher não para de lavar meus pés com as suas lágrimas, de me beijar os pés. Tu não me deitaste óleo na cabeça, mas ela me colocou perfumes. Por isso eu te digo, Simão, quem muito amou, muito será perdoado. Mas quem pouco amou, pouco será perdoado. O que vale no mundo é amor. O nosso compromisso com a renovação para o ano de 2025 não pode excluir o amor. Porque senão a nossa vida será vazia, ela será em vão. Espero ter ajudado
nos pedidos que vocês vão fazer, né? E deixem-se servir. Feliz Ano Novo e muito obrigado.